gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintano e a gente está aqui em mais um episódio com um tema super bacana, principalmente para quem é tentante, para quem está buscando a maternidade aí. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aí com a sua amiga tentante, com quem está buscando a maternidade. Porque hoje nós vamos falar de acupuntura e nutrição voltado para a fertilidade, voltada para quem busca a maternidade. E para esse tema, eu trouxe uma convidada aqui, nutricionista e acupunturista. É ela, Thaisa Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada. Que alegria ter você aqui para a Obrigada. gente falar desse tema. A gente já vem conversando faz tempo, Um tentando tempinho, né? encaixar você aí na nossa agenda. Finalmente deu certo. Que bom que você veio. Obrigada. Thaisa, antes da gente entrar aí no nosso bate-papo para falar desse assunto, eu queria conhecer um pouco mais você, mas eu vou te apresentar antes de você contar a sua história, tá? Vamos, gente, conhecer a minha convidada. Thaisa é farmacêutica, nutricionista e acupunturista, dedicando sua carreira à área da saúde da mulher. Seu foco é ajudar mulheres a alcançar seu sonho da maternidade com uma abordagem que integra acupuntura e nutrição, ou seja, um pacote completo aí, né, para ajudar seus pacientes. Ela realiza seus atendimentos seguindo o protocolo de Paulus, um método renomado que combina técnicas de acupuntura. Thaís atende em Campinas e em Valinhos e é esposa do Júnior. Sim. Thaís, conta um pouquinho aí por que você escolheu a acupuntura, a nutrição, principalmente por que você escolheu voltada aí para trabalhar com a fertilidade, com a mulher. Eu me formei em farmácia, trabalhei muitos anos na área de pesquisa clínica de novos medicamentos, na área de oncologia. E aí, só que eu viajava muito a trabalho. E aí começou que eu não queria mais essa parte de viajar a trabalho. Aí eu fiz pós-graduação em acupuntura. Eu escolhi a acupuntura na época de fazer pós-graduação por conta dos meus pais. Eu sempre fui criada fazendo acupuntura. Então eu faço acupuntura desde pequenininha. Então eu sempre soube dos benefícios, né, de tudo isso dos meus pais, da criação que eu tive. Então eu fui fazendo acupuntura desde pequenininha. Aí eu fiz farmácia, fui trabalhar na área e eu não queria mais viajar tanto. E aí foi quando eu escolhi me dedicar, porque não é fácil a gente sair do CLT para ir para a área de autônoma. Bom, aí eu escolhi começar devagarzinho, eu fui começando a acupuntura. E aí eu tinha que escolher um nicho. E foi meio que por acaso. Eu trabalhava na Unicamp, eu atendi uma pessoa lá que estava tentando engravidar, e que aí a gente teve sucesso, aí o boca a boca vai indo, vai indo, vai indo, e aí eu comecei a me especializar na área, fazer cursos na área. E aí, no atendimento no dia a dia, a gente anda muito próximo, né? A acupuntura com a nutrição. Todo mundo que passa com a gente passa com a nutricionista também e vice-versa. E eu gosto muito da área. Então foi onde na pandemia, eu falei, eu preciso tentar unir as coisas, porque na pandemia o que acontece? A acupuntura, a medicina chinesa tem outras vertentes que a gente consegue atender online, né? Tem fórmulas magistrais chinesas, a gente consegue dar um suporte online também, mas não é a mesma coisa, né? A visão muda. Então, na pandemia, diminuiu muito os atendimentos, porque a acupuntura cai. E aí surgiram algumas oportunidades de algumas faculdades que também não eram mais tão presenciais. E aí eu resolvi fazer nutrição para complementar o meu trabalho. Terminei nutrição agora, eu colo grau semana que vem. E ainda não tive o diploma, mas já terminei nutrição. E aí foi mesmo para complementar, né, os dois. E hoje eu já atendo unindo as duas coisas, né, a nutrição. A única coisa que eu ainda não faço, porque eu ainda não tenho CRN, é prescrever cardápios e tal, mas eu já prescrevo suplementação. Eu já uno as duas, a medicina ocidental e a oriental, num atendimento só. E continuo atendendo a acupuntura, né? E tudo isso. E aí eu me especializei na área de saúde da mulher, né? Porque aí o foco começou a mudar, né? Uma engravida, aí o boca a boca começou só a aparecer muito essas pessoas, gestantes, né? E a cultura hoje mudou um pouco. Os médicos ginecologistas estão encaminhando demais para acupuntura. Então, começou a aparecer muito e aí eu fui em busca de me especializar nessa área. E hoje eu só atendo 99% é engravidante e grávidas, né? 1% é quem tá na menopausa.
Sei. E explica pra mim como é que funciona essa questão da acupuntura voltada para fertilidade, como é que é esse trabalho, como que ela ajuda, né, no tratamento e também, né, quando que a mulher deve começar a procurar uma especialista nessa área, né? A acupuntura, toda a medicina chinesa, é um processo natural, né? Então, o que que a acupuntura visa, assim, na verdade, a medicina chinesa? Ela busca trazer você de volta para o seu equilíbrio. Então, não é uma coisa assim, ai, olha, eu fiz acupuntura hoje e já tá tudo bem. Não é. E depende de cada um. Depende do tanto que você tá desequilibrada. Então, a gente sempre pede mais ou menos aí 3 meses antes de iniciar as tentativas, tanto na área de nutrição quanto na área, né, de medicina chinesa. Mas às vezes algumas pessoas demoram muito mais do que isso, ou menos, né? Depende do quanto ela está desequilibrada. A acupuntura visa te trazer para o equilíbrio em todas as vertentes, né? Do físico, do emocional, do espiritual. Então a gente equilibra, busca o equilíbrio da pessoa. Então, e para isso eu preciso de um tempo, né? Para poder trazer esse equilíbrio. Então a gente sempre pede esse tempinho antes. Mas a acupuntura age no nível físico, assim, em alguns eixos, né? Ela equilibra o eixo hipotálamo e hipófise. Então, o que acontece? Ela ajuda a equilibrar todos os nossos hormônios. Eu consigo mandar uma mensagem para o útero, por exemplo, no nosso caso de fertilização in vitro, que é o protocolo de Paulus, que não é um corpo estranho, né? Que ali não tem um corpo estranho. Então, porque a FIV não é um processo natural. Então, eu mando uma mensagem para lá, eu aqueço aquele útero, eu deixo o útero mais quentinho, eu mando uma mensagem que não é um corpo estranho, eu aumento a oxigenação e a nutrição, eu aumento a circulação sanguínea do útero. E com isso, eu deixo ele mais receptivo. Então, aí tudo fica mais fácil. Então, o protocolo de Paulus é um estudo científico, onde o Dr. Paulus fez um estudo, ele comparou pessoas que fizeram esses pontos de acupuntura que ele estipulou antes da transferência e depois da transferência, e um grupo que não fez nada. Nessa diferença, nesses dois, deu um aumento de mais de 20% de quem fez a acupuntura e quem não fez. Legal. Então, por isso que a área de fertilidade ficou famosa pelo Dr. Paulus. E aí começou as coisas a acontecerem. E aí é onde eu atendo muito protocolo de Paulus, e aí o pessoal começou a abrir a cabeça, né, assim, digamos, e procurar a acupuntura antes, a medicina chinesa antes. Porque a FIV não é um processo, eu vou fazer FIV e vou engravidar, né? Não é assim, todo mundo acha que vai lá fazer FIV na primeira vez e engravida. Vai dar certo, né? Não é exatamente assim, né? Nem sempre, né? E quando você fala assim de deixar quentinho, o que exatamente? Me explica aí. Tem os pontos da agulha? Sim, são alguns pontos que a gente aumenta a circulação sanguínea, né? São alguns pontos também. Que no protocolo de Paulus, no caso, é isso. São os pontos da agulha que eu mando um aquecimento para o útero. Mas a gente também tem outras coisas. O aquecimento, por exemplo, a mochoterapia, aquela lâmpada que aquece também, que é o TDP, que a gente pode usar ela. O escaldapés, que eu peço para os pacientes fazerem em casa. Então, assim, útero quente é útero receptivo, que a gente brinca. Eu falo, é seu forninho. Quando a gente coloca um bolo no forno, o forno tem que estar o quê? Pré-aquecido. É a mesma coisa do útero. Quando a gente coloca o embrião lá dentro do útero, ele tem que estar pré-aquecido. Que é o que os médicos brincam, que é o útero trilaminar, né? Sim. Tudo, né? Tanto tamanho certinho, ideal. Então, a gente tem que estar preparado. O útero tem que estar quentinho para poder receber o embrião, seja por método natural ou não. Ou não, né? E aí, a gente lembra daquelas dicas lá da nossa avó. Não andar descalço, não pegar friagem, não ficar de cabelo molhado. Porque tudo isso é friagem. Né? Então, a gente tem que evitar pegar friagem. Então, as minhas pacientes todas que tá com frio... E a mulher tem uma tendência já ser mais friorenta. Porque pela medicina chinesa, a mulher é mais yin e o homem é mais yang. O yin da mulher, que a gente fala que são as duas polaridades, ela é mais friorenta. Então, a gente tem que deixar ela não tão friorenta, entendeu? Entendi. Tem que aquecê-la. O pé e a mão não pode estar frio, né? Para poder entrar... para poder receber esse embrião bem bonitinho e ele querer ficar lá. Ele tem que querer ficar lá e se aconchegar no útero. Sei. E o que é esse yin, yang? Me explica melhor para entender aí. Na medicina chinesa, não sei se você já deve ter visto aquele símbolo da medicina chinesa, que são duas polaridades, que são o preto e o branco com uma bolinha. Já vi. Isso, é o símbolo do yin e do yang. Eles são opostos, mas eles também se complementam, né? Então, um precisa do outro. Um completa o outro. Então, tem as energias, as coisas, as polaridades que a gente fala. Um é branco, o outro é preto. O yang é calor, o frio é yin. Então, assim, tudo isso, e a gente faz isso, inclusive, no próprio ciclo menstrual.
a fase da menstruação até a ovulação é uma delas. É mais introspectiva. Da ovulação até o próximo ciclo final, né, de começar a menstruação, ele é mais yang. A progesterona é um hormônio yang, o estradiol é um hormônio yin. Então, tudo tem duas polaridades. Tudo na medicina chinesa é oposto e se complementa. Em tudo a gente faz isso, inclusive no ciclo menstrual. Sei. E a gente, assim, fala muito aqui da fertilidade feminina e tal. Mas a acupuntura ajuda o homem também nesse processo, como... A mesma coisa, O casal pode entrar em tratamento Sim, junto com hoje em dia tem bastante já. Mudou um pouco. Os homens normalmente procuram quando eles têm alguma dificuldade, né? Quando foi constatado já, né? Por exemplo, nos casos de varicocele. Quando é constatado já que tem alguma dificuldade, aí eles procuram. Do contrário, a mulher arrasta, né? Aí vai o casal. Então... Não, e é tão difícil convencer o homem a fazer, né? Eu que fiz o tratamento também de fertilização, só para levar ele para fazer os exames básicos difícil, de né? início do tratamento já foi difícil. Coletar um espermograma eles já não querem. E aí a gente vem falar de acupuntura, né? Convencer o homem é mais difícil, né? Então, assim, eu vejo as mulheres nesse trabalho de convencimento mesmo. Então, quando foi constatado que realmente a dificuldade maior, né? O problema ali é mais masculino, aí depois de um tempo, eles demoram um tempo para processar aquilo e tal, e acabam convencendo. E aceitar também, talvez, né? Sim, aceitar que pode ser. Hoje em dia, 40% dos casos de infertilidade é por conta do homem, né? Mas é sempre a mulher que é investigada primeiro, é sempre a mulher que vai atrás, é sempre Aí a hora que zera todas as opções, aí enxerga. Agora, só que alguns médicos já pedem, inclusive, do homem, mas eles se recusam muito, às vezes, a fazer, né? Então, isso depende muito, porque eles se recusam, tem uma certa... Né? Até para tomar suplemento eles não gostam. Eu vejo, as minhas pacientes falam, até para tomar vitamina, eu tenho que enganar ele, tem que tomar, não sei. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. Mas consegue. Mas consegue, né? E fala pra mim, atrelado assim à nutrição, como que a gente pode trabalhar essa questão da acupuntura e alimentação na fertilidade? Me explica um pouquinho. Todas as vitaminas, por exemplo, todas as vitaminas têm esse mesmo tônico, o yin e yang, aonde que trabalha. Então, é a mesma coisa, assim, e eu acho que todo o trabalho até de suplementação também é individualizado. Claro que a gente sabe que tem muitas vitaminas que, né, são meio básicas, assim, né? Mas tem alguns suplementos que vão ajudar, né? Por exemplo, a coenzima Q10, que é muito famosa, porque ela trabalha nas mitocôndrias. Então, assim, quanto maior a idade, por exemplo, ela é muito usada em baixa reserva ovariana ou postergou muito a maternidade, a gente usa muito coenzima Q10. Então, assim, isso depende muito, né? E todos os básicos, complexo B, o metilfolato, né? Que é o ácido fólico conhecido. Então, todos esses, eles vão trabalhar. Mas o que eu falo sempre primeiro? A gente tem que sempre fazer, mas que vitamina eu tomo, onde eu tomo. O legal é fazer exame e ver como que tá, né, a sua rotina, porque cada um tem uma rotina. Como é que tá a sua vitamina D, por exemplo? Como é que tá a sua vitamina B12? Como é que tá? Existe, por exemplo, a vitamina B12. Existem estudos científicos que, num processo de FIV, quem entra abaixo de 700 da vitamina B12 tem menor propensão a dar certo. Não que seja só isso, entendeu? É tudo um conjunto de coisas. Mas a gente já não quer que seja mais uma coisa. Então, quanto é que tá a sua vitamina B12? Vamos fazer um exame e vamos suplementar de acordo com a sua deficiência ou não, às vezes está em excesso. Vitamina D, todo mundo sabe que a vitamina D é maravilhosa para tudo, né? Então, qual o nível de vitamina D que tem que estar? Quanto está a sua? Você toma sol? Você não toma? Qual a sua rotina do dia a dia, né? Então, aí a gente já suplementa de acordo com aquilo que está faltando. Porque isso, as próprias vitaminas ajudam a entrar o corpo no seu equilíbrio, não trabalhar em déficit, sabe? Porque se qualquer vitamina estiver em déficit, você vai estar forçando outra. É o mesmo pensamento assim da medicina chinesa e da acupuntura. Então a gente tem que puxar todo o seu corpo para o seu equilíbrio, individualizado para você. Tá, né? E deixa eu entender. Por exemplo, a paciente, ela começou o tratamento, tá lá com o médico dela, especialista em fertilização, ele já passa uma suplementação para ela. Depende. Uma medicação, as básicas. As básicas. Né, as essenciais, vamos dizer assim. Ele passa lá um ômega 3 e algumas lá que eu não lembro mais. Aquelas de farmácia. Isso.
E aí, com base naquilo, a paciente chega para você e fala assim, olha, estou tomando isso, você vai fazer uma análise daquilo e vai complementar, é isso, né? Isso, aí o que que eu faço? Eu nunca tiro nada do que o médico prescreveu. Muito pelo contrário, muitas vezes alguns médicos que a gente tem abertura, eu entro em contato com eles e converso. Até porque como eu não posso pedir exame, porque assim, às vezes os médicos que têm que solicitar o exame por conta de convênio médico, etc, etc. Então, assim, aí eu peço para elas falarem com o médico para solicitar os exames básicos, se eles já não solicitaram, vamos supor. Então, tudo é muito encaixado e depende muito de cada paciente, de cada médico, como elas vêm vindo. Mas aí, normalmente, elas conversam com o médico, ou não, já tem lá o pedido, aí eu peço todos esses exames de suplementação. Não, é interessante quando vocês se alinham, né? Porque Sim, daí aí faz a coisa flui muito que melhor. flui, né? Sim, quando tem essa conversa entre todos os profissionais que estão Envolvidos. ajudando, é para um bem comum, né? É isso que eu falo, todos estão querendo a mesma coisa. Então, aí eu falo, eles solicitam, aí eu vejo, eu falo, olha, essa dosagem que você está tomando, porque a dosagem dessas vitaminas prontas são muito baixas, é mínimo. Mantém, é bacana, mas é o mínimo. Só que se você está com um déficit muito alto, vai demorar muito tempo, ou nem vai suprir a sua deficiência. Aí entro em contato com o médico e falo, explico. Ou alguns, não, eu nem chego a entrar em contato com o médico, eu falo com a paciente e a paciente fala com o médico. Né? Quando o médico, eu não tenho abertura ou não. E aí falo, olha, explica, e aí eles concordam ou não. Eu nunca tive nenhum que fale que não tome ou não, sabe assim? E aí todos tomam e aí a gente suplementa de acordo, sabe? Então, realmente tá mais baixo, não tá? E aí suplementa só aquelas coisas que estão faltando e às vezes acrescenta, por exemplo, esses outros, né? Coenzima Q10, que os médicos não prescrevem. Às vezes a gente entra com NAC, às vezes não entra com NAC. Fórmula magistral chinesa, também eu entro para potencializar a medicina chinesa. Então, algumas coisas... O que seria? São ervas. Ervas. São fitoterápicos, que a gente entra de acordo com a deficiência do paciente ou o excesso que eu vejo pela medicina chinesa. Então, é um diagnóstico diferente. E é fácil encontrar esses produtos hoje, por exemplo? Hoje está bem mais fácil. Todos compram pela internet, os meus pacientes, né? Sim. Então, tem eu falo as marcas, né? Que eu gosto mais de trabalhar. E aí eles compram pela internet e já tomam. E nem sempre é a mesma. Às vezes a gente vai mudando, a característica da pessoa vai mudando. Você vai tomar isso por 1 mês ou 2, até a gente ver. A maioria eu prescrevo por 2 meses. E a gente vai mudando assim, e vai mudando a prescrição e vai se adaptando. Coleta exame de novo, já melhorou isso, então vamos tirar isso. Então por isso que eu falo que o atendimento é muito individualizado. E esse alinhamento com o médico ou com a nutricionista que atende, sabe, é muito importante. Então, por isso que é legal, sempre tem uns que a gente não consegue isso e vê que fica a coisa mais... Também flui, mas não tão bem quanto quando tá tudo alinhado, sabe? Sim. E deixa eu falar, para cada etapa do tratamento, tem alguma suplementação específica? Com tantas... comecei lá, são 3 meses antes, por exemplo. E eu já vi você falando que tem paciente de 1 ano lá tentando engravidar há mais tempo, né? Em cada etapa. A gente vai mudando e às vezes se tá na mesma etapa, por exemplo, né? Tem paciente que ficou 1 ano comigo tentando engrossar o endométrio. Essa que, por exemplo, a recente, ela nunca teve ciclo menstrual, ela teve a menarca com 14 anos, que é a primeira menstruação, e nunca mais teve ciclo menstrual nenhum. Então, ela foi direto pra FIV. Então, pelo fato de ela nunca ter tido, e os hormônios dela é tudo zero. Pelo fato dela nunca ter tido nenhum ciclo menstrual, era muito difícil, né? Tudo com ela. As respostas eram muito difíceis. E quando ela chegou pra mim, ela já estava com outra acupunturista, que ela achou que não estava dando certo, e aí me indicaram, aí a gente veio. Começamos a trabalhar, e em tudo é assim, a gente às vezes está trabalhando um caminho, vê que não dá resposta, eu mesmo tenho que ir atrás, eu vou estudar, né? Quantos casos eu sento, estudo, eu vejo que a coisa não tá legal, eu vou atrás, estudo, converso com professores, profissionais, colegas e tento sempre buscar o melhor, né? E o dela, o endométrio não engrossava para entrar para FIV, não engrossava. Aí a gente foi mudando até que finalmente engrossou. Então, mas ela ficou 1 ano em tratamento. As outras a gente faz por etapas. Agora nós estamos tentando engravidar natural. Muitas acontecem isso. Então, vem para um preparo natural. Eu trabalho por fases do ciclo menstrual. Então, cada fase é uma coisa. Ou naquele momento está muito desregulado uma coisa, a gente vai regular isso, vai regular aquilo agora. Entra com desparasitação, depois entra com suplementação. Então, tudo
muito individualizado do histórico dela já, do que vem fazendo, ou não fez, ou deixou de fazer. E aí a gente vai fazendo, né? Desparasitou, suplementou, tá fazendo acupuntura e vai mudando. Ah, agora não deu certo, nós estamos tentando natural, vamos para FIV. Coleta de óvulos é um processo. Parou a coleta, agora a gente vai mudar todo o processo para transferência. Então, tudo é por fase, né? Então, aí a gente vai mudando. Mudando a suplementação e tudo E mais. quem tá engravidando natural, a gente tenta trabalhar sempre por fases. É que eu falo, mulher é mulher de fases. Então, é cada fase do seu ciclo. Em relação aos alimentos, né? A gente falou muito aqui de suplementação, vitaminas e tudo mais. E alimentos, assim, você falou que ainda Mesma não coisa. prescreve cardápio, mas você dá lá as orientações do Sim, que o que é pode. mais importante do que pode e o que não pode, Sim. né? E como que é isso? por Essas são as exemplo, dicas que você dá lá no seu Instagram mesmo, que você pode falar aqui, assim. Ah, sim, não, tem as coisas mais digitalizadas, mas tem Eu dou umas o dicas geral. aqui pra gente, pra quem tá assistindo aí, o que é Por importante. exemplo, quem está em fase de transferência de embrião e que tem que evitar esse frio no útero, que a gente já sabe. Ou quem tem endometriose, muitas vezes tem esse frio no útero, esse excesso de cólica, muitas vezes está ligado à friagem. Ou não, né? Às vezes é por estar inflamado mesmo, mas isso a gente vai avaliar. Então, assim, esse excesso de frio, a primeira coisa que a gente corta é alimento cru, que ele é um alimento de difícil digestão, né? Então, ele vai forçar o seu sistema digestório. E alimento frio. Então, água gelada, tudo gelado, já corta. Porque o que adianta eu estar querendo aquecer se você está colocando gelado? Então, todos os alimentos gelados, todos os alimentos crus, já corto. Então, assim, então também é por fase, né? Então, é o que eu falo, é legal comer isso e não é legal comer aquilo. Então, exato. Isso eu coloco. Nesta fase do seu ciclo menstrual, é mais legal você comer isso. O ciclo das sementes, eu não sei se você já viu, também a gente fala muito que são por fases do ciclo menstrual. Então, tal fase você come tal semente, tal semente, tal semente. Então, aí a gente vai mudando. Então... O que é o alimento cru que você fala? Tipo, peixe cru... salada. Saladas. O que eu falo muito da salada para quem já tá mais ou menos equilibrado? Salada é um alimento frio. E o que a gente tem que fazer da energia yin, que são opostos que se complementam. Tudo que é frio, eu amo de paixão que japonês, eu quero comer japonês, é tudo cru, a maioria que gosta de japonês mesmo. Coma com a energia do sol. A energia do sol é quente. Você vai colocar um frio. Então, até umas 4 horas da tarde, de vez em quando, você vai lá e mata a sua vontade. Quem tá tentando engravidar, porque você vai, né? Sim. Então, você vai lá e come com a energia do sol, você come seu frio, você come a sua salada. Então, você contrapôs, você pôs um alimento frio, então nós estamos com a energia do sol, do calor. À noite já é uma energia fria, a noite é fria. Então, o que tem que fazer à noite para facilitar a digestão? Alimentos de fácil digestão e alimentos quentes, caldo, sopinha. Então, aí a gente vai muito de individualizado. Olha, eu não consigo viver sem isso, por exemplo, sem o japonês. Então, a gente contrapõe salada, eu gosto de muita salada. Você vai comer de manhã. À noite, você vai comer só coisa quentinha, sopinha e caldinho, entendeu? Dependendo da fase, às vezes eu peço até para evitar salada ou não sei o quê. Mas gosta muito, então vai comer de manhã, vai comer na hora do almoço, né? Então, essas coisas assim, quem tá em fase de tentando engravidar, eu peço para evitar jejum intermitente. Porque não é uma época que a gente quer déficit, né? Eu quero deixar o seu corpo equilibrado, não ele entrar em déficit para depois tentar equilibrar. Porque quando você fica em jejum muito tempo, você acaba entrando em déficit para depois puxar o seu próprio corpo para o equilíbrio. Então, essa fase não é fase de você fazer jejum intermitente. Entendi. Então, a gente evita algumas coisas, porque na medicina chinesa, o horário de pico do baço, pâncreas, que é o horário de digestão, é o horário de manhã, das 7 até umas 11, começa estômago e baço. Então, é o horário de pico maior da nossa digestão. Por isso que na medicina chinesa o café da manhã é muito importante. Então, o que eu falo, gente, janta mais cedo, sobe o jantar, come mais cedo, mas não deixe de tomar café da manhã. Então, é toda uma rotina que você muda, né? Sim. É pra, muita pra coisa. entrar no tratamento. Muda até a rotina de horários. Muda o tudo. estilo de vida. Por exemplo, disruptor endócrino é uma coisa que afeta muito, né? O seu desodorante. O desodorante é uma coisa que a gente usa todo dia. Aí, desodorante com alumínio, você está se intoxicando. Nossa, até isso. Olha Perfume. só os detalhes, né? Que a gente nunca parou pra pensar Ele é um na disruptor interferência, endócrino. né? Você está inalando e você está passando. Quanto conservante tem naquele perfume? Então, o que eu falo? Quer passar perfume? Passa no cabelo, que a pele é morto, e em cima da roupa. Mas muita gente tem aquela mania, né? De passar aqui, atrás da orelha, Então, eu já falo, passa em outro lugar. Né? Então, várias coisinhas, assim, maquiagem.
batom, shampoo, condicionador. Então, vamos. E a gente entra numa. Todo mundo, a gente tem um limiar de saturação dessas coisas. E só que a gente acaba extrapolando, porque é muita coisa, né? É o shampoo, o condicionador, é a maquiagem. Olha o tanto de conservante quanto de coisas ruins mesmo, né? De parabenos, toluenos. Por isso que eu falo, então procuram lá, né? O sem parabenos, sem tolueno, sem alumínio, porque vai intoxicando. E alguns metais são cumulativos, né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente começa o tratamento, a primeira coisa é limpar isso. Porque às vezes você vai limpando e a pessoa continua colocando todo dia. Então, eu tenho que mudar toda uma rotina, as marcas de coisas todas. Então, o que eu falo, na gestação não é proibido? O médico já não fala, evita de usar isso, evita de usar aquilo, não pode pintar cabelo. Tem não algumas pode... restrições. Sim. Então, a mesma coisa quando você está tentando engravidar. Porque já vai te limpando, né? Então, a gente limpa todo esse corpo, tem que limpar antes. Para ele não ficar... Isso vai inflamando muitas vezes. Algumas pessoas inflamam mais, outras menos. Mas a gente já vai mudando. Na oncologia, uma das coisas que eu aprendi lá atrás quando eu trabalhava, não se usa desodorante com alumínio. A primeira coisa que eles cortam. Só que ninguém sabe disso. Por que tem que ficar doente? Acho que ninguém nunca parou para ficar olhando o rótulo do que tem, né? O que Aí eu contém, falo, a né? primeira coisa que eu ensino tudo, vocês vão ler rótulo agora. Bula, rótulo, de manteiga. Todas as que tiverem o simples lá atrás, da manteiga. Leite, acho que é creme de leite, né? Pasteurizado, sal e não sei o que. É o que tiver mais básico. O que tiver lá, os conservantes. Menos né? conservantes possível. Não menos compre. aditivos. Exato, em tudo é assim. O plástico, evita plástico. Não compra nada de plástico. Porque o plástico solta vários componentes. BPA, que só livre de Sim. BPA. Então a gente evita esquentar comida no Tupperware de plástico. É a pior coisa, porque o calor tá soltando tudo lá na comida. Uhum. Então, são várias pequenos coisas detalhes que a gente fazem já diferença. tem que ir mudando. Ninguém vai sair mudando a casa inteira, porque isso Da noite pro envolve dia. coisa financeira, né? Mas devagarzinho a gente tem que ir mudando os hábitos, que é o que eu falo, na mesma coisa, você quer colocar um bebezinho dentro de casa, vai ser o mesmo pensamento, né? Já vai mudando os seus hábitos. Muitas chegam, não come nem fruta, não come salada, não come legume. Então você tem que ir mudando. Você quer que seu filho seja assim? Uhum. Né? Não quero, mas se você não comer, ele vai se espelhar em você. Uhum. Então, assim, você tem que mudar tudo já. É hábito, estilo de vida, consumo. E aí a gente vai trabalhando. E ninguém consegue, né, mudar tão fácil assim. Sim. Então a gente tem que ir mudando devagarzinho. Você sabe que eu acho bastante interessante essa questão da acupuntura hoje, voltada para a fertilidade, a nutrição também, porque na época que eu fiz meu tratamento, não tinha. Acho que não tinha Eu isso. acho que era falta de E conhecimento. se tinha, eu acho que era pouco falado, pouco divulgado, porque eu fiz meu tratamento entre 2018 e 2019. Se tá. já tinha esse tratamento, Era pouco. eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Mas assim, tem tantas pacientes que ficam anos tentando, né? E na luta e... Por que não, né? Buscar esses recursos o que que eu falo. ajudam, né? São os pequenos detalhes que você acompanhando aí, como você citou vários agora, que a gente nunca nem imaginava que pudesse fazer tanta diferença, né? Na hora da gente buscar e correr pela maternidade, né? Nossa, eu achei demais, assim. Fertilidade é dica de longevidade, é qualidade de vida. Sim. Então, se você tá mudando, você vai ter mais qualidade de vida, porque você tá se limpando, você tá ficando mais saudável. Uhum. Então, a gente fala que todas as dicas de fertilidade é de longevidade. Sim. Nossa, demais essa questão aí. E me fala uma coisa, depois que a paciente fez todo esse protocolo, conseguiu engravidar, você acompanha também, continua Sim, a grande durante maioria. toda a gestação, durante quanto tempo ela pode fazer esse acompanhamento com a acupuntura? A maioria vai, porque assim, na fase gestacional, o que acontece muitas vezes? Algumas têm muitos efeitos colaterais, né? Outras não tem nada. Mas tem assim, inchaço, edema, restrição às vezes de crescimento do bebê, a acupuntura ajuda muito. Então, assim, a gente consegue aumentar a circulação e a oxigenação que vai pro feto, né, com a acupuntura. Então, são várias coisinhas assim, e você própria, azia, queimação, né, mal-estar, dor de cabeça, algumas têm muita enxaqueca. Então, são várias coisinhas que às vezes acontecem na gestação, né, os incômodos gestacionais. Então, normalmente, todas as minhas pacientes, não todas, algumas engravidam e some. Algumas acontece isso, aí desaparece. Aí começa, às vezes, e não aparece mais na gestação, mas a grande maioria continua comigo. Elas fazem o acompanhamento gestacional todo. Então, assim, lá, quase toda semana comigo, para poder até evitar, por exemplo, muitas não gostam, né? Não quer tomar remédio nem para dor de cabeça, mas tá tendo muita dor de cabeça. Algumas, tem fases que algumas vão lá duas, 3 vezes na semana.
né? Ah, eu só melhoro a enxaqueca quando eu venho aqui. Então, fica 2 dias sem enxaqueca, voltou e vai lá comigo. Aí passa essa fase, às vezes vai uma vez por mês, mas eu acompanho a gestação toda. Algumas, essa semana, por exemplo, eu fiz indução de 2 partos. Eu ia te perguntar sobre indução de parto. Sim. Que eu vi você postando A lá. gente aumenta a contração do útero, né? A mesma coisa isso acontece quando tem aborto retido. Então, muitas procuram a gente também para ajudar na expulsão do feto, né? Que tá lá, para evitar a curetagem. Então, abortou, ficou lá dentro. Então, algumas procuram, que é o mesmo jeito, ajuda a induzir o parto. Então, eu peço para tomar algumas coisas, alguns chás, para ajudar também, né, na contração, e a gente faz a acupuntura. E alguns a gente consegue, outros, claro que não. Da mesma forma que para virar o bebezinho também, a gente ajuda muito o bebê cefálico, que está com a cabeça para cima e quer encaixar para o parto. A acupuntura ajuda muito. Mas também tem bebê que não responde, como em tudo, né? E aí a gente faz muito. Eu induzi 2 partos e os 2 deram certo. Os 2 foram partos normais. Uma ficou 24 horas em trabalho de parto e outra não. Então a gente ajuda a aumentar a contração do útero. Elas, como foram pacientes que seguiram comigo desde o preparo, elas já estavam mais alinhadas, né? A gestação todas, as 2 seguiram. Estavam mais alinhadas, já estava mais equilibrada. Então, uma, inclusive, estava lá, ela estava sem contração nenhuma, mas já tinha estourado a bolsa no dia anterior. E eu já estava saindo de lá, ela ia para a maternidade. Ela começou a ter contração lá comigo, dentro do consultório. E seguiu de lá e foi. A outra disse que saiu e chegou na maternidade. Mas peraí, a bolsa dela tinha estourado e ela tava um dia antes, ela tava lá com você? Sim, o médico, hoje eles dão 24 horas para se tudo tiver com o líquido claro, né? Eu sei que não precisa sair desesperado correndo, mas assim, de um dia pro outro ainda foi fazer acupuntura? Meu Deus. Uma delas, a bolsa tinha estourado 11 horas da manhã no dia anterior e o médico falou 11 horas da manhã. Se o líquido continuar desta cor, não escurecer, né, e permanecer do jeito que tá, 11 horas da manhã, no outro dia, você na maternidade. Aí ela me ligou de manhã, eu levei mais 2, me ligaram cedo, que a bolsa, até falei, mas gente, mudou a lua? Aconteceu alguma coisa? Que tinha estourado a bolsa e se eu não ajudava porque ela estava sem contração e ela não queria não dar certo, ela queria mais alguma alternativa para ir. Então ela foi lá e entrou em contração na hora que a gente estava lá. Mas são pacientes que eu já estava fazendo acompanhamento, então elas respondem mais rápido. O que acontece? Muitas pacientes procuram só para essa fase final, porque começa a ficar muito incomodada com o tamanho da barriga, não quer que chegue em 40 semanas, quer que a gente ajude a induzir o parto com 37 e quer que ela responda. Muitas vezes não responde. Nossa, mas 37 é muito cedo, né? Sim, porque já que não tá aguentando o tamanho da barriga, Então, assim, eu nunca fiz. Mas você fala isso assim em caso de um bebê só ou em caso de gemelagem? Um bebê só. Uma me procurou uma vez, mas assim, eu sei de colegas acupunturistas que já procuraram, inclusive a gente conversa bastante, que querem que faça indução nessa fase, porque não aguenta mais e nunca fez acupuntura. Então, assim, eu não faço de quando não é paciente minha que vem acompanhando, sabe? Exatamente por isso, que na grande maioria não dá certo, porque não tá alinhada, não tá equilibrada, ela nunca fez acupuntura. Então, assim, e outra, é muito cedo, e N motivos. Não, eu não acompanhei, então Thaisa, não faço. Existem outros profissionais que fazem, mas eu não faço. Então, aí tem algumas doulas que são acupunturistas, eu deixo para elas trabalharem lá no hospital. Mas dentro do consultório eu faço isso, mas entra em trabalho de parto. Então ajuda muito, porque a gente consegue aumentar a contração do útero. Tem alguns pontos que, combinado, né, de acupuntura, o útero trabalha mais na contração. Deixa eu entender. Aí você faz a indução, você faz lá todo o processo lá na sua clínica, no seu consultório, e a paciente já vai direto para a maternidade? Uma delas saiu, ela já foi com esse intuito, porque ela foi comigo, era 10 horas da manhã, e o médico tinha mandado ela ir para o hospital às 11, então ela passou comigo e já foi direto. E aí começou a contração lá, porque ela estava sem contração. Tinha estourado a bolsa, mas ela não estava sentindo nada, só estava escorrendo líquido. E aí ela foi para a maternidade, disse que ficou mais 24 horas em trabalho de parto e aí nasceu. Então, assim, nada faz milagre, é tudo um conjunto de coisas e também, né, é exatamente o que eu falei, a acupuntura ajuda a virar o bebê? Ajuda, mas quando o bebê não quer, também não vira, né? E me explica aí, para quem nunca fez acupuntura, não sabe nem exatamente como é, quais os pontos no caso da indução, assim, quais os pontos? É na barriga mesmo, ou não, braço, orelha, onde que é? Então, tem alguns pontos que são mais específicos para isso. E tem outros pontos que, a hora que eu vejo, a gente faz, na medicina chinesa, a gente faz uma análise olhando a língua. Não sei se você já fez acupuntura. A gente olha a língua da paciente e olha o pulso dela.
E então, normalmente eu dou uma olhada na língua, eu vejo o que está acontecendo no. A língua é uma coisa que mostra muito dos seus órgãos. Então, eu vejo como que você tá, o que está em excesso, o que está em deficiência, que é aquela mesma história da polaridade do yin e do yang. Qual órgão que está mais afetado? Porque cada parte da língua é um órgão. A coloração dela importa. O que está mais avermelhado, menos, roxeado, esbranquiçado. E cada pedaço da língua. Então, eu dou uma olhada ali nela geral, o que está pegando nela, e põe alguns pontos específicos para ela. Mas existem alguns pontos de acupuntura, por exemplo, como esse aqui, como dois lá no pé, que em combinação, né? Um do dedinho do pé, que ele é bem famoso para virar o bebê e para ajudar a aumentar a contração do útero. A gente põe eles em combinado, ajuda. Então, com moxa terapia, às vezes o calor eu incomodo o bebê, né? Então, eu induzo o calor também, eu ponho a moxa pertinho do ponto, e aí aquece aquele ponto na hora. Muitas vezes na hora a gente já percebe a movimentação, alguns outros em casa ele movimenta. Quando você fala moxa, o que É é? um bastãozinho, não sei se você já viu, é um bastão, tem vários tipos. Tem aquele que cheira muito, o mais famoso é o de Artemisia, que é o que tem mais resultado, que o pessoal fala que cheira maconha e tal, que é o de Artemisia, e tem os menorzinhos, que é o de carvão vegetal, que não tem cheiro, né? Porque muitas vezes não gosta e tal. Então tem. Não sei o que é, não, vou pesquisar isso. Tem um bastão. E aí a gente chega próximo do ponto, que aí eu induzo o calor, né? Ou mesmo às vezes assim na barriga e tal. E aí o calor você acaba incomodando o bebê, né? Então tem alguns pontos em combinado, e aí eu coloco pontos específicos para ela também, que eu vejo que ela tá precisando naquele momento. E aí a gente trabalha e vê, mas é o que eu falo, tem paciente que responde, tem paciente que não responde. E isso em tudo é um processo, né? Tem umas que respondem muito rápido, tem outras que é um processo mais demorado. E que você. Quanto tempo de sessão? Normalmente o que é o. É que até chegar, até não sei o que, dá ali uma meia. Fica com agulha, eu deixo 25 minutos a meia hora. Uhum. Hoje em dia eu faço muito com o ILIB, que é aquele laser de baixa radiação. O ILIB fica meia hora, né? Que ele diminui o número de radicais livres do sangue. Então, nisso eu acabo limpando e desinflamando. Então, eu faço meio que 2 em 1. O ILIB não sempre, mas eu uso ele bastante. E aí, ele fica meia hora, eu meio que coordeno ele com o tempo da agulha. Uhum. E qual que é a recomendação, assim, quantas vezes por semana pode ser feito? Normalmente é semanal, é uma vez por semana. Mas, por exemplo, quem está em fase de coleta de óvulos, eu peço para ir 2 vezes na semana, para a gente fazendo acompanhamento junto com o médico. Normalmente elas me trazem um relatório, a gente faz o acompanhamento do tamanho do folículo, porque pode acontecer de eu estimular demais, por isso que a gente fala para procurar sempre profissional que sabe o que está fazendo na área de fertilidade, sabe? Porque o que eu tenho que fazer na época da coleta? Estimular, estimular, estimular. Então, se eu perder o point da estimulação, passou ali dos 20 milímetros, eu posso perder óvulo, que você poderia virar um óvulo e poderia ser coletado. Então, a pessoa perde, ovulou antes do tempo e perde. Então, normalmente a gente vai acompanhando antes. Eu estimulo muito no começo, às vezes, e aí você vai acompanhando. Não, agora não dá mais, atingiu tantos milímetros, eu vou diminuir a estimulação, entendeu? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Por isso que eu falo pra você, todo o trabalho em conjunto é muito legal. Olha, não, eu já tô com 2, 3 que estão ali com tantos milímetros, não tá, eu vou diminuir, eu vou não diminuir, porque a coleta foi agendada para tal dia, então vamos... Então, a gente tem que ir acompanhando junto, e daí vai 2 vezes na semana comigo. Aí coletou, aí já entra em outra fase. Como que tá o endométrio? Não tá endométrio? Tá receptivo? Não tá? Tá trilaminar? Tá fino? Tá, né? Tá grosso? Às vezes tem alguns que estão grossos, mais do que o normal. Sim. Então, aí a gente tem que... É por isso que eu falo, é por fase e ir acompanhando todo esse processo junto com o médico. Interessante. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, a combinação da nutrição, os benefícios. Esqueci de te perguntar alguma coisa que você queira complementar aí, de repente. De cabeça, sim, não lembro. Acho que a gente falou bastante, né? Assim, se quiser compartilhar algum caso, além desses da indução que você mencionou, algum caso, tem algum caso que sim, marcou você lá no consultório, de alguém que ficou muito tempo tentando e... que me marcou recente, mas sempre tem as coisas boas, né? Que teve essa que ficou de muito tempo tentando. E a gente ficou lá e não engrossava endométrio, 50 anos de idade. E aí a gente ficou nesse processo, né? Eu não engrossava endométrio dela e tal. Ela tava na fase do climatério. Entrava no climatério, então ficava alguns meses sem menstruar. E aí voltava. E aí eu lembro que ela chegou pra mim e falou: a médica não quer que eu tenha mais ciclo menstrual para ela tinha adenomiose. Então, o que acontece com a adenomiose? É a inflamação do útero. O que é bom para a adenomiose? Não ter ciclo menstrual.
Só que pelo fato de, quando você não tem ciclo menstrual, o endométrio fica mais fino. Então, o que você ajudava de um jeito, piorava do outro. Então, a médica chegou num ponto que também não sabia mais o que fazer com ela. E ela continuou fazendo comigo, eu também pedi e fazia ozonioterapia junto, que eu encaminhei para ozônio. E a gente fazendo tudo junto. Daí, ela ficou comigo um ano. Não, entre o tratamento todo, 1 ano e meio. Comigo ela ficou 8 meses. E a gente ficou nesse processo. E fica muito amiga. Tinha época que ela ia 2 vezes na semana. Bom, resumindo. Chega uma época que a médica falou que não quer que eu tenha ciclo menstrual nenhum. Ela chegou super triste no consultório que tinha vindo. Aí eu falei, não vou contar pra médica, eu vou esconder da médica, eu não aguento mais. E várias vezes, eu vou desistir, vou jogar esses embriões tudo fora. Eu falei, você não vai jogar fora. Não vai fazer isso. Nem que você tenha que implantar sem tá legal, mas não vai jogar fora. E eu Não, mas o mais importante também, ela já tinha os embriões, né? tinha, ela não conseguia engrossar o endométrio. O endométrio dela não ficava no 3. E assim, era um negócio, eu falava, não vai pra 3.1, 3.2, não, Thaís, tá no 3, tá no 3, tá no 3, e não engrossava. Aí a gente entrando com tudo, e ela não engrossava. E aí ela entrou no climatério, e de repente veio. Aí ela escondeu da médica. Bom, eu falei, você vai ligar pra médica. Depois que ela ligou, foi lá fazer ultrassom. Ela me ligou, ela deu um grito no negócio. Primeiro que ela chegou, eu falei, como veio esse sangue? Aí ela veio vermelho vivo, veio sem coágulo, sem cólica, ou seja, lindo. Falei, que lindo que veio esse ciclo. Eu falei, você vai falar, olha que lindo, não veio sem nada, tá perfeito. Depois que ligou pra médica, esse endométrio bateu 5.5. Nossa, que bem. Que nunca saiu do 3. Então eu falei, e aí a médica ficou naquela dúvida se transferiu ou não. Não transferiu nesse ciclo, mas viu que tinha folículo no ovário. Ou seja, ela ia menstruar no mês seguinte. No mês seguinte ela fez e tá grávida aí, acho que de 8 meses. Nossa. E de triste, a gente ficou muito. Eu acho que eu cheguei a comentar no Instagram também, você deve ter visto. Foi uma que ficou 1 ano comigo nesse negócio de engrossar endométrio. Ela transferiu um embrião. Que o marido não queria que ela transferisse 2, ela queria 2, então transferiu 1. E esse embrião se dividiu e ficaram 2. E quando tinha 5 meses, a gente ficou naquela expectativa. 3 meses, passou dos 3 meses, agora deu aquele alívio, sabe? Uhum. Foi. Ela saiu de férias, foi viajar. Com 5 meses, ela entrou em trabalho de parto. E as 2 nasceram. E não nasceu. Não resistiram. Já não resistiram. E aí o médico falou que foi por 2 semanas, senão poderia até o pulmãozinho já ter. Mas as 2 faleceram. Então foi assim, uma história muito triste que eu lembro que quando ela me mandou o áudio, era um sábado à noite até. Sabe quando você fica parada olhando assim? Porque tinha dado aquele alívio que passou dos 3 meses e aí vem essa, né? Essa notícia ruim. Nossa, que triste. E deixa eu te perguntar, você comentou aí da paciente de 50 anos, né? Depois da Cláudia Raia tem bastante. Tem, né? Tem. Porque assim, vai chegando. Para algumas, a menopausa já vai chegando nessa fase, né? Sim. Então é aquela corrida contra o tempo, né? Sim. Você tem muitos pacientes, assim. Tenho bastante. Com essa a média última de foi idade? 54, só que muitas não são óvulos dela. São né? doados. São doados. Elas compram os óvulos. Ovos. É lógico que muitas não abrem isso, né? Mas algumas tinham congelado e usavam, porque que tem gente que já se prepara um pouco, né, com o congelamento. Hoje tá bem comum, né, o congelamento de óvulos. Eu falo assim porque eu tenho amigas de 30 e poucos anos que não pensam em ter filhos ainda. Fica assim, eu não sei se eu quero agora. E aí estão congelando seus óvulos. Sim. Algumas congelaram e usam. E o que acontece, muitas delas, se elas separam, casam com uma outra pessoa que às vezes até tem filhos ou não, e aí querem engravidar, entendeu? Aí depende do jeito. A maioria, quando é muito assim, é porque um dos dois não tem filhos. E aí um dos dois não tem filhos e aí ela acaba comprando os óvulos para gestar, né? E aí o que problema é? Que muitas já estão na menopausa. E muitas vezes, ou no climatério, depende, né? E aí o problema é o endométrio, que tem mais, por fato de não ter mais ciclo menstrual, é mais difícil. Então, muitas me procuram para ajustar esse endométrio bacana. Mas a maioria, depois dos 50 que eu vejo, é por óvulo que não são delas, né? Ou até o espermatozoide também, que não são delas. Entendi. Legal, bacana. Acho que a gente deixou bem claro tudo, né? A questão da alimentação, das vitaminas, suplementação. É se preparar para gestar, né?
tá aí preparada, ver o tanto de benefícios que a acupuntura traz. Quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo, gente, convidar se alguém a preparem conhecer para o gestar trabalho? sempre, né? Que eu acho que é a melhor coisa, que você já entra numa gestação completamente diferente, né? Você já entra preparada, não tem. Então, assim, você tem. É um outro estilo de gestação, até. A sua gestação você vai ter menos efeitos colaterais que a gente fala, né? Então, é uma gestação mais tranquila, com risco de menor de diabetes gestacional, com todo um crescimento bacana do bebê. Então, tudo isso, né, interfere nesse desenvolvimento do feto, né? Então, você entra nessa preparação do feto, é completamente diferente. Então, não que quem não se preparou pode, né, não ser bacana, mas é diferente, é outra história, né? Então, é sempre assim, se prepare para gestar, quanto antes conseguir melhor, porque a gente nunca sabe quanto você está desequilibrada, né? E que vai dar tudo certo. É isso aí. Thaisa, obrigada por Obrigada. compartilhar com a gente, trazer essas informações tão importantes, né? Que a gente, que nem eu falei, na minha época de tratamento eu não sabia dos Se você benefícios. Se soubesse, eu né? soubesse, poderia ter feito, né? Você Enfim, engravidou de primeira? eu consegui, Ai, que de bom! primeira. Mas assim, eu acho que, independente de ter conseguido ou não, por que Claro. não fazer? Eu acho que é um recurso que a gente tem Sim. que colocar ali na nossa rotina, né? Eu tô fazendo em tratamento, porque assim, eu busquei tanto por essa gestação, sabe? Que eu falo assim que eu faria qualquer coisa durante o tratamento. Então, eu até deixo isso como dica para vocês aí que estão buscando a maternidade, né? Tá em tratamento? O que vocês puderem buscar de recursos para fazer, seja acupuntura, uma alimentação diferenciada, procure uma profissional, porque assim você vai melhorar você, o seu corpo, no geral, né? Eu falo assim que durante a minha gestação, assim, durante o meu tratamento e a minha gestação, eu mudei uma rotina de alimentação como eu não tinha antes, Sim. que eu comia muito mal, Ai, trabalho, aquela rotina de trabalho. E aí, gente, eu tive um tratamento perfeito, uma gestação maravilhosa, tá que eu fiquei vendo? assim, surpresa, que eu falo assim, eu tenho até medo de engravidar de novo, Olha porque a lá, minha foi tão perfeita, foi tão que bom, maravilhosa. né? Então, gente, busca recursos profissionais e vá atrás, né? Até recentemente eu estava conversando com uma pessoa que engravidou recente, tá até inclusive, não vou falar o nome dela, mas ela tá para voltar aqui, que ela já veio, ela vai voltar aqui para contar a história dela da gravidez. Ela falou assim: Evelyn, eu mudei a minha rotina de alimentação e isso Sim, eu atribuo o sucesso da minha gestação à minha alimentação, à minha atividade física, a sim, todos os muito recursos que eu importante. busquei quando eu estava em tratamento, né? Então, acho que assim, isso é importante a gente buscar um profissional, né? Ir atrás, e assim, não desistir do sonho, porque é aquele negócio, né, Thaisa? Não é só porque a gente está em tratamento, porque a gente tem uma adenomiose, uma endometriose ou qualquer outra coisa, ou problema no marido, e fazer o tratamento em si. A Sim, gente tem que buscar o conjunto de coisas que tragam benefícios para a gente alcançar o nosso sucesso, claro, aquele com sonho que a certeza, gente está buscando, né? com certeza. E é isso. Então, obrigada por Obrigada, participar. A gente vai encerrar aqui na câmera central. Gente, obrigada. se vocês gostaram aí do nosso episódio de hoje, então curta, comente, compartilhe esse link. Vamos repassar essas informações importantes que a gente aprendeu aqui hoje com a Thaisa. E é isso. Obrigada pelo Obrigada. convite. E quem sabe numa próxima oportunidade você volta aí pra gente contar mais casos de sucesso, né, Thaisa? Obrigada. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Tchau.